Olá, amigos designers. Meu nome é José Augusto e esse é o seu canal 3 Designer. Hoje vamos para o segundo vídeo falando do CATIA e hoje nós vamos falar um pouquinho do Sketch, que é o desenho 2D do CATIA, antes de começarmos a modelar. Aproveitem! Vamos lá para o nosso vídeo. Eu iniciei de novo e só estão os planos aqui, como eu já falei no vídeo anterior. Depois eu deixo o link abaixo para o vídeo para vocês que estão vendo pela primeira vez, para poder assistir a primeira parte do vídeo. Então, é o plano, nós vamos rotacionar. Como eu disse a vocês, a gente só escolhe um plano para trabalhar. A gente não pode começar selecionando, como nós não temos nenhuma coisa modelada na tela, a gente não pode começar de uma face, nós vamos começar de um plano. Então, como eu informei, a gente vem aqui em Sketch, ele pede para selecionar o plano ou a face, e então eu vou escolher o plano XY, eu posso vir tanto aqui como aqui. Então eu vou aqui e clico com o botão esquerdo. Você pode ver que automaticamente ele já muda todo o comando aqui do lado. Então, nós temos algumas opções aqui. Então, essa é a opção de saída quando você termina, que é o Exit Workbench. Então, você terminou, você pede para sair aqui, e quando você terminar de fazer o desenho, ele vai aparecer na árvore a opção para você fazer o Extrude, ou o Pad, ou o Revolved, que é o Shaft. Então, aqui nós temos a opção de Constraint, que você tem que ter algum desenho na tela. E quem desenha já com AutoCAD, que é acostumado a mexer com 2D, não vai ter dificuldade nenhuma em mexer nessa parte de sketch do CATIA. Então aqui nós temos o Profile, que é como se fosse uma polilinha. Então você vem aqui, vai clicando e ele vai fazendo a linha. Você acabou de fechar, ele fecha o seu desenho. Você lembrando que para fazer um pad, que é um extrude, ou um revolve, que é um shaft, o perfil tem que estar fechado, nunca pode estar aberto. E aqui você clicando com o botão esquerdo, você movimenta. Eu aconselho sempre você fazer o perfil que você quer e depois você parametriza isso daí. Então, você vem aqui, ó, em cota, constraint, e se você tiver com o item selecionado, ele seleciona aquele item. Se você vier aqui, selecionar um eixo e selecionar um ponto, ele vai dar uma cota. A partir do momento que você trava o ponto com cotas, ele vai deixando o objeto que está travado, que você não consegue mais movimentar, ele deixa já verde. Então, selecionar aqui. Então, como essa linha aqui, ela está inteira com cotas, ela já está com constraint, você não consegue movimentar ela, ela está travada. Eu tento puxar apertando o botão esquerdo, ela não vai, como eu faço outro aqui. E esse constraint, ele serve para tudo, tanto para distância. Se você vier aqui e selecionar esse item e esse item, automaticamente ele já vai te dar um ângulo. E como eu faço para editar essas cotas? Vem aqui com o botão esquerdo, clico 2 vezes, ele já aparece aqui a definição. Então eu posso selecionar a medida que eu quero. No caso, eu quero 87. Como eu expliquei de default, o CATIA já vem em milímetros. Então nós vamos, mais para frente eu vou ensinar vocês a trabalhar com isso. Vou clicar aqui 2 vezes para abrir a janela novamente de Constraint. E você vai ver que se você clicar com o botão direito em cima da cota, ele vai aparecer algumas opções. Aqui no Edit Fórmula, eu vou aparecer uma janela. Só para deixar claro, depois nós vamos falar muito disso, eu vou fazer uma aula somente de Constraint e editor de fórmula, que a gente pode pôr fórmula. Posso pôr aqui que é uma medida igual a outra, ou eu posso falar que é igual a essa, mais 10 milímetros. Dou um OK. Ele vai automaticamente deixar a fórmula parametrizada. Se eu vier aqui e aumentar essa cota para 72, ele automaticamente muda
para 82. Mas esse tipo de parametrização em fórmula, ele requer um vídeo somente a respeito disso. Então, mais para frente nós vamos falar disso. Hoje nós vamos falar simplesmente do sketch, como ele é feito, e como a gente coloca a cota para poder começar a fazer um modelamento. Então, eu estou cotando aqui, vou cotar só mais alguns pontos para deixar claro, mostrar como funciona. Se eu vier aqui selecionar essa cota e puxar a cota automático, você vai ver que ela altera. Posso deixar ângulo e somente frisando que ela só está travada quando ela está verde. Então eu não consigo mexer porque ela tem os limites definidos. Então eu coloquei algumas cotas aqui somente a critério de informação. E se eu vier aqui e pedir para sair, o meu desenho, o sketch, ele fica aqui na árvore. Depois eu vou ensinar a renomear, como eu já falei. Como eu faço para voltar nele? Venho nele aqui, clico 2 vezes, ele volta e abre o desenho. Eu posso editar ele normalmente. Então vamos falar de outras opções que nós temos na árvore de sketch. Então eu vou apagar esse sketch. Eu clico em cima dele e dou um delete normal. Venho aqui, chamo o sketch novamente. Tem opções de sketch e sketch posicionado. Depois a gente fala um pouquinho dessa opção. No sketch, vou selecionar o plano XY. Ele vai abrir as opções de sketch para mim. Nós vamos falar agora um pouco do quadrado. O quadrado, eu posso... É um quadrado normal, como se fosse qualquer outro desenho. E vocês viram que quando eu fiz o quadrado, tem dois lados do quadrado que já ficaram verdes. Por que isso está acontecendo? Porque quando eu cliquei, eu já defini que os pontos estavam travados na linha de centro. Então, quando você começa a desenhar, se você clicar em alguns pontos, você vai observar que ele já bloqueia as linhas. Então, tá vendo aqui? Eu coloquei aqui, ó, no ponto 0, apareceu a informação ali que ele está conectado. Eu clico aqui. Quando eu abro, automaticamente, dois lados já ficam travados. Se eu vir aqui e colocar a cota aqui e colocar uma cota aqui, ele vai ficar todo verde porque ele está totalmente travado. Então eu venho aqui, vou falar aqui essa cota 110 milímetros e venho aqui, vou pôr uma fórmula aqui. Vou clicar com o botão direito, vou dar edit fórmula, vou selecionar essa cota aqui, vou falar que ela é aquela cota dividida por 2 e dou um OK. Automaticamente ele fala que é 55. Se eu vier aqui e trocar essa cota agora para 120, ele vai automaticamente converter aquela em 60. Então esse é o quadrado. Então as outras opções aqui são mais ou menos parecidas. Então é um triângulo orientado, um paralelogramo, como se fosse uma elipse alongada, um centro. Então tem várias opções aqui. Então você chama aqui, tem o hexágono, ele já faz um hexágono. E lembrando que você não pode ter dois... Quando você sair daqui, dar um exit aqui no Workbench, você não pode ter dois desenhos na tela, porque às vezes ele não reconhece. Algumas vezes ele reconhece, porque ele entende que são duas figuras que você quer fazer uma extrusão. Então se você vier aqui selecionar ele e pedir para fazer extrusão, algumas vezes ele aceita, que é o caso do que aconteceu agora. Mas muitas vezes ele não aceita, então tem que tomar cuidado disso. Então às vezes ele vai falar para você. Então eu vou selecionar aqui só para dar um exemplo. Vou selecionar o plano XY, vou chamar uma polyline, vou clicar aqui, vou dar um ESC para sair do comando. Toda vez que você quer sair um comando, você dá o ESC. Vou pedir para dar um exit e venho aqui e seleciono esse o sketch que foi criado e peço para dar um extrude. Ele me deu um erro, porque ele está falando que o perfil não está fechado e não pode formar um sólido. Ele não consegue fazer o cálculo matemático para fechar essa aresta. Então, dou um cancelar, clico 2 vezes nele aqui, venho aqui,
seleciono uma linha comum que a gente já ia chegar nela, clico aqui e ó, toda vez que eu tenho um pontinho ó, que ele fica cheio, que tem o pontinho vazio e o pontinho cheio, ele está informando que eu estou prendendo essa aresta. Então eu venho aqui, vou dar um exit e vou chamar o extrude, ó, automaticamente ele já está funcionando. Então vamos editar esse. Aí vamos para algum comando, para outros comandos. Eu tenho aqui o círculo, que é um círculo perfeito. Nós temos a linha em curva, que você vai trabalhando e com os pontos depois você consegue manipular essa curva. Você dá um ESC para sair do comando e aqui depois ficam os pontos que você pode manipular. A gente movimenta aqui, você pode ver que você pode manipular. Às vezes você precisa fazer um desenho com deformação, que não é o caso de em parte. A gente pode fazer isso daí com superfície, depois eu vou trabalhar um pouco com superfície. Mas em alguns casos você pode usar isso daí. Você pode parametrizar também os pontos. Fazer cálculos matemáticos, se você puxar um ponto e o outro aqui, você consegue dar distância entre eles. Então você consegue parametrizar. A mesma coisa que o círculo. Você vier aqui no círculo e clicar, você pode ser tanto diâmetro, que o círculo quando ele abre a caixa de constraint, ele te dá algumas opções. Ele te dá a opção de ser raio ou diâmetro. Então você vem aqui, fala que é raio, dá OK, ele automaticamente reconhece. Então eu venho aqui e vou falar que é um raio de 30, consequentemente um diâmetro de 60. Bom, amigos designers, o nosso vídeo já está com quase 11 minutos, então eu vou parar ele por aqui. E no próximo vídeo a gente fala do resto dos comandos, a gente fala um pouquinho da elipse, um pouquinho da linha, um pouquinho da linha de centro. Eu vou ensinar como falar que a linha é uma linha de referência ou uma linha utilizada para o desenho. E depois nós vamos começar a falar dos comandos de corte, de raio, esse tipo de comando. Então, gostou do vídeo? Se você gostou, deixa um like, se inscreva em nosso canal e acione o sininho para toda vez que colocarmos um vídeo novo, você receber a notificação. Se você tiver alguma dúvida, observação ou ideia, deixe no card abaixo para podermos fazer os vídeos voltados com a sua necessidade para vocês. E obrigado. E nunca se esqueça, seja um multiplicador. Valeu!